Amigas, amigos do canal de Pablo Villarrubia Mauso, vou contar para vocês como desenvolver um modelo para explicar o que está acontecendo nessa louca ufologia made in USA. Tá? Essa ufologia criada, desenvolvida nos últimos anos, né? A partir de 2017, quando a Leslie Kean publicou no New York Times que Estados Unidos possuía um projeto secreto criado a partir de 2008 para pesquisar o fenômeno OVNI de forma sigilosa, secreta. Então, a partir daí as coisas começam a mostrar outra face. A ufologia americana mostra outra face, que é aquela da militarização da ufologia, como eu tenho explicado já, como já expliquei em outros vídeos deste mesmo canal. Mas agora eu acabei criando, esquematizando bem melhor todas essas ideias, ao longo desses 3 últimos anos, desde a pandemia, que me permitiu, digamos, pesquisar um pouco mais e ver também todas essas mudanças, a partir desse momento que aconteceram na política ufológica dos Estados Unidos, que até mudaram o nome dos OVNIs, eles viraram agora UAPs, que são fenômenos aéreos não identificados, ou seja, deixando de lado objetos, para eles já não são objetos, que é uma contradição total, porque se eles estão achando que a partir, como digo, do informe, do relatório dos Estados Unidos, do Pentágono, que foi apresentado no Senado em junho de 2021, eles diziam que a partir desse momento os OVNIs, os UAPs, são considerados fenômenos perigosos que representam um perigo para a segurança aérea nacional, lá dos Estados Unidos. Então muda totalmente, radicalmente, aquela postura que eles tinham desde 69, quando apresentaram os resultados do Blue Book, do projeto Livro Azul, quando diziam que não representavam os OVNIs, não eram perigo para a nação norte-americana, e agora, de repente, é um perigo. Por que isso? Porque tudo isso obedece uma estratégia geopolítica. E para isso eu desenvolvi um modelo explicativo para aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o triângulo ufológico geoestratégico. Desculpe-me, não deu tempo de fazer essa cartolina aqui, escrever nessa cartolina em português. Depois eu prometo que vou fazer um texto em português e vou postar nas redes sociais, tá? Para que vocês vejam o processo, digamos, a ideia principal, Então, com esse triângulo ufológico geoestratégico, eu mostro que existem 3 eixos, logicamente, por isso é um triângulo. No eixo superior vamos encontrar militarização da ufologia, e aquilo que eu disse agora, que os OVNIs passam a ser um perigo para a segurança aeroespacial do país, dos Estados Unidos, e com isso também se militariza a ufologia, que passa os Estados Unidos a incrementar verbas militares para o desenvolvimento de mecanismos, de aparelhos para poder detectar, inclusive até destruir, detectar e conseguir destruir OVNIs que invadam o espaço aéreo daquele país. E de trás disso está o Pentágono. E recentemente até a NASA, veja só que curioso, a última conferência que deu a NASA, aqui em setembro, eles, para mim, o mais importante que eles revelaram foi o fato de que eles passam a considerar também os OVNIs como algo perigoso. Então, com isso, eles se juntam praticamente à mesma política do Pentágono. Aí tem uma coisa que cheira mal no reino da Dinamarca, meus amigos. Aqui embaixo, na parte inferior do triângulo, temos a elitização da ufologia. O que significa isso? Que agora tudo que vocês verem aí pela televisão, nos meios de comunicação que eles transmitem desde os Estados Unidos, tudo está em mãos de super jornalistas, grandes jornalistas, militares. Só aparecem militares falando de OVNIs, políticos falando de OVNIs, jornalistas da elite, como é o caso da Leslie Kean e o Jeremy Corbell, que escrevem aí para o New York Times, para o Washington Post. Então são pessoas que recebem inclusive informações de forma
Curiosamente, eles recebem assim aquelas cartinhas, né, aqueles envelopes sobre a mesa deles lá na redação, né, dos seus respectivos jornais, com informação que não sabe de onde procede, né? Então aquelas informações que vêm de agentes, né, do governo e que diz, olha, nós estamos dando para vocês informação com exclusividade para que vocês possam divulgar a informação que a nós nos interessa, a esses serviços de inteligência que vêm lá do Pentágono e de outras agências governamentais, né? Então, milionários nessa elite, como Robert Bigelow, que acabou também sendo contratado para trabalhar para o projeto da ATIP, aquele projeto que surgiu em 2008 para pesquisar de forma secreta, né, o fenômeno OVNI, e o show business, né, como eu digo, onde aparecem figuras como o Luiz Elizondo, aquele pessoal lá daquela associação de artistas, né, e cientistas para pesquisar e para divulgar, mas mais que pesquisar seria para fazer vídeos, né, comerciais, documentários, né, camisetas, uma série de produtos mercantilistas, né, mercantis para serem vendidos e ganhar seu dinheirinho, que tudo bem, me parece honesto também, mas que fica explícito de que o que eles estão fazendo não é exatamente a ufologia, né, aquela que nós gostamos, estão fazendo show e comércio, né, com a ufologia. E finalmente, na parte inferior do triângulo, temos a difusão e manipulação. Tá? Então, isso corresponde também a resultado dessa elitização que eu comentei antes. Então, aí vocês vão encontrar manipulação da informação a partir desses meios interessados, né, em divulgar certas informações, por parte, logicamente, do Pentágono e outras agências de inteligência, e aí vocês vão encontrar encobrimentos, né, de certas situações embaraçosas para o governo dos Estados Unidos, especialmente para o Biden, o presidente, como é o caso dos escândalos do filho do presidente, que é o Hunter Biden, envolvido aí em casos de prostituição, em casos inclusive de negócios muito estranhos, né, falcatruas com o governo da Ucrânia, etc. Né? Finalmente vocês têm também usado o fenômeno OVNI, né, de forma, digamos, nessa divulgação que aparece em todos os meios de comunicação para encobrir, né, episódios ou situações terríveis como os acidentes químicos com o trem de Ohio e outros que houve a posteriori ou antes, que inclusive alguns nem sequer conhecemos. Também temos o escândalo dos balões chineses, né, que invadiram o espaço aéreo dos Estados Unidos e que alguns generais chegaram a considerar até como o ápice, né, um general que numa coletiva, né, disse não, que de repente isso aí pode ter sido até um WAP, né, ou seja, usando de forma bem interesseira, né, os OVNIs para encobrir, né, esse tipo de coisas, né, de situações. Também temos a guerra da Ucrânia que tem empobrecido a população dos Estados Unidos, a europeia e a global de uma forma geral, né, é uma guerra que é interessante que também muitas coisas não se divulguem, e daí vem também um pouquinho do fenômeno OVNI, né, para encobrir esse tipo de situação terrível para a humanidade, em que os Estados Unidos estão armando, né, um país como a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa, e os cidadãos, né, de países como os Estados Unidos e europeus estão pagando o pato, né? Os Estados Unidos especialmente, que está a população, através dos seus impostos, estão financiando uma guerra e usando um país como intermediário, que é a Ucrânia, como carne de canhão mesmo, tá? A população morrendo, milhares de ucranianos morrendo de forma totalmente desnecessária. E tudo isso, claro, um pouquinho de circo é legal, né, para o governo dos Estados Unidos. Vamos dar um pouquinho de circo aí para o povão, né, e em compensação, né, nada de pão, né, é circo sem pão. E outra coisa também, curioso que essa outra coisa dentro da difusão e manipulação é a ocultar, né, ou encobrir experimentos de armas secretas dos Estados Unidos usando o fenômeno OVNI. E não digo eu isso daqui, quem disse isso foi o próprio informe do Pentágono, aquele relatório fininho, tá, de 9, 10, 11 pagininhas, tá, que dizia o seguinte, que eles consideravam a possibilidade de que alguns desses WAPs fossem armas secretas do próprio país, mas que eles não pudessem divulgar isso.
É incrível, incrível, né? O descaro, né? É uma coisa assim, cara de pau mesmo, esse tipo de divulgação feita pelo Pentágono. Então, no centro desse triângulo, que é a militarização, elitização e difusão com manipulação, está a estratégia geopolítica dos Estados Unidos, que está vivendo um momento duro também, né? Em parte positivo, porque aquelas empresas empreiteiras que estão fazendo fabricantes de armas estão ganhando muitíssimo dinheiro com essas guerras, né? Com a guerra da Ucrânia e outras guerras mais que estão surgindo por aí, por todo o planeta. E não só isso, é uma forma também de manter o status político, econômico e social do planeta, já que os Estados Unidos está sendo ameaçado muito de pertinho, né, pela China, porque é a segunda grande potência mundial, e também logo atrás vem outros países, inclusive o Brasil mesmo, que estão naquele grupo dos BRICS, das nações emergentes, com muito poder agora, que tem desenvolvido um grande poder econômico, estão a Índia, a própria Rússia. Então os Estados Unidos não querem ficar atrás e utilizam também o fenômeno OVNI como forma de pressão geopolítica, dizendo, por exemplo, né, usando aquelas palavras do David Grush, dizendo que os Estados Unidos têm em seu poder restos de OVNIs e tem tecnologia inversa, reversa, para poder, digamos, desenvolver armas. Com isso, acaba pressionando a China, a Rússia e outros países, dizendo, olha, nós temos aqui armas secretas superpoderosas inspiradas em naves espaciais de outros mundos. Não diz isso diretamente o governo dos Estados Unidos, seria muito forte isso, mas de alguma maneira deixa quase explícito, né, de que através de pessoas que são possivelmente manipuladas, como o próprio David Grush, que deu aquelas declarações, né, no Congresso, usando esse tipo de pessoas, instrumentalizando o David Grush para pressionar de alguma forma, né, outros países e ameaçá-los, né, indiretamente. Meus amigos, por favor, gostaria muito, muito, muito que vocês divulgassem este vídeo através de todas as suas redes sociais, vocês fizessem comentários, dessem aí muitos likes, tá? É muito importante para mim, porque eu acho, não só para mim, eu acho que para todos nós, eu que tenho mais de 40 anos de experiência na ufologia, eu acho que eu tenho algo a dizer, acho que acredito, aliás, nesse modelo do triângulo ufológico geoestratégico, que é muito importante para que possamos entender e não nos deixemos enganar pelos meios de comunicações oficiais que estão, ou mesmo não oficiais, que estão aí dando muita informação falsa, tá, sobre o fenômeno OVNI. Meus amigos, muito obrigado. Até breve.